Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Anderson Barros e o objetivo desse vídeo eu quero passar um estudo sobre liderança no louvor. Algumas pessoas me perguntaram e me pediram para que eu passasse algum material prático para quem trabalha na área de liderança, para quem trabalha com louvor, e eu abordei algum tema há 2 meses atrás, onde eu trabalhei sobre louvor. Praticamente eu amo louvor, mas será esse o meu chamado? E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é entender se verdadeiramente aquela pessoa que está lá louvando, ela realmente tem o chamado, se ela consegue cumprir o seu propósito, cumprir seus objetivos e verdadeiramente está fazendo da maneira correta. Porque hoje nós sabemos que muitas pessoas elas dão o máximo de si mesmas, elas jejuam, elas oram, elas buscam toda a sabedoria necessária para estar no louvor. Mas nem sempre elas conseguem êxito naquilo que elas fazem. Nem sempre o louvor flui da maneira que ela gostaria, nem sempre as pessoas gostam do que está sendo ouvido, e essas dificuldades nós vamos abordar hoje nesse estudo. Então, para nós iniciar, se você ainda não conhece o meu trabalho, eu trabalho como coach, trabalho sobre liderança, trabalho em algumas outras atividades na internet, e vou soltar uma vinheta aqui para nós começarmos o nosso pequeno estudo, para você me conhecer um pouco. Então, até agora os próximos slides. Muito bem. Então vamos falar um pouco sobre liderança no louvor. Então, será que verdadeiramente o seu chamado é estar no louvor? Ou será que você tem o chamado para o louvor e não está fazendo parte do louvor? Você já parou para meditar um pouco sobre isso? A Bíblia diz no Salmo 33, versículo 3, cantai-lhe um novo cântico, tocar-lhe bem e com júbilo. Algo muito interessante nesse versículo nos diz que quando a gente canta um novo cântico para o nosso Senhor, nós devemos o que? Tocar bem e com júbilo. Apenas tocar, por exemplo, a gente pegar um violão uma vez por semana e ir lá louvar a Deus, será que verdadeiramente é isso que Deus gostaria que nós fizéssemos para Ele? Nesse estudo, você vai entender muito bem sobre aquela pessoa que ela louva a Deus com, às vezes, de uma maneira de puro coração, mas nem sempre a pessoa tem as técnicas necessárias e a habilidade necessária para fazer aquilo que verdadeiramente consiga fazer com que toda uma igreja venha a sentir a presença de Deus. E muitas vezes isso não é erro da própria pessoa, mas às vezes pelas pessoas que instruíram ela a estarem conduzindo o louvor daquela maneira. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. O interessante é que se você deseja fazer parte do ministério de louvor, a primeira coisa que você precisa, se você for atuar na liderança, é você ter um sonho. Por que um sonho é importante? Porque uma pessoa que não tem sonho, não tem projeto, não tem meta, qualquer caminho para ela serve. Então, é independente, ela não sabe para onde o louvor vai ir, para onde o louvor vai crescer, de que maneira vai crescer, quais são as pessoas necessárias para estar ali junto com ela. Por exemplo, às vezes o louvor já tem 6 pessoas que cantam e chega uma outra pessoa e diz: irmão, eu quero fazer parte do louvor. Legal, irmão, sempre bom somar. Mas aquelas 6 que estavam antes, todas elas já estão instruídas, estão ensaiadas, sabem bem como o louvor funciona. E aquela outra você traz ela, mas ela é totalmente desafinada, totalmente não tem todas as habilidades necessárias que você está precisando.
O que nós sabemos? Sabemos que o grupo ele sempre anda na velocidade do mais lento. Sempre foi assim. Então, aquela pessoa ela vai acabar tomando mais tempo do grupo. Aqueles que sabiam talvez vão desaprender porque vão ouvir uma voz desafinada. E isso acaba gerando, às vezes, muito problemas, muito transtorno dentro de um grupo. Então, nós precisamos saber exatamente para onde nós estamos indo, porque existem momentos, quem trabalha na área de liderança sabe muito bem sobre isso. Vai ter momentos em que vai vir pessoas para sua volta pedindo para lhe tocar e fazer parte do ministério, mas nem sempre essas pessoas são aptas para aquele trabalho, são aptas para estar junto com você dentro do seu ministério. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, se uma pessoa quer fazer parte do louvor, é certo que ela pode, mas ela precisa ter as habilidades necessárias, ela precisa buscar mais do Senhor, ela precisa jejuar, precisa orar e precisa ter os talentos necessários para estar naquela posição onde ela deseja estar. Se ela gosta de cantar, ela precisa fazer aulas de canto, ela precisa se esforçar ao máximo. Se ela quer tocar teclado, ela precisa ter treino, ela precisa se qualificar para aquilo ali. Se ela for tocar um violão, alguma coisa, precisa ter aulas, precisa estar sempre melhorando, sempre crescendo cada vez mais. Mas dentro do ministério você precisa ter metas, você precisa ter os seus sonhos bem estipulados, bem claros. O bom é você ter um planejamento, ter uma planilha de cada meta para cada mês, para que aos poucos você possa sempre estar marcando, assinalando as que já foram cumpridas e as que ainda faltam ser cumpridas, certo? Então vamos lá. Eu vou passar esse breve vídeo para que você entenda um pouco sobre sonhos. Tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador.
Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Dentro do meu lar. E no momento em que ela está louvando, ela sabe. E Deus mostra para ela as dificuldades que ela está enfrentando. Então é muito importante que a gente venha buscar em Deus sabedoria para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, do nosso lar. Quantas vezes a gente vê pessoas que vivem 7 dias por semana dentro da igreja? E muitas vezes tu chega dentro da família, dentro da casa dessa pessoa, pergunta, e essa pessoa diz: a mãe vive, ou o marido vive na igreja. Não tem família, não tem lar, não tem saída com os filhos, não tem festa, não tem nada. Então nós temos que ter esse equilíbrio dentro do nosso lar. A nossa vida espiritual, temos que buscar em Deus com jejum, buscar com orações diárias, se possíveis, porque a nossa vida é fundamentada na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Se você toca algum instrumento, canta, faça experiência, cante no seu quarto, com a porta fechada, busque em Deus, busque em oração, busque sempre a presença dEle. Muito mais do que você busca na igreja. Na igreja nós estamos lá como um canal de comunicação. Aquilo que você busca em Deus, lá você está para ajudar aquelas pessoas que estão com diversos tipos de problemas diferentes a buscarem em Deus aquilo que você já buscou. Então nós somos um canal de comunicação dentro da igreja. A sua vida social, que é aqueles momentos de prazer que você tem. Sabe aquele momento que você fica sozinho, somente você e Deus, e você faz aquilo que você gosta, aquilo que te dá alegria. Então esse momento é necessário na nossa vida. Aquele momento em que você pode dizer: bom, esse momento é só meu, é o momento que eu vou descansar, é o momento que eu vou fazer alguma atividade. Você precisa ter isso na sua vida. Vida financeira. Muitas pessoas têm muita dificuldade na vida financeira, dentro da igreja, alguns fora da igreja, porque falar em dinheiro, até mesmo para quem está dentro de um lar cristão, é muito mais complicado. Existem certas privações sobre esse assunto, muitos têm medo de falar, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas confundem, acham que o amor, que no caso falar em dinheiro, ter dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia é muito clara e ela diz que o amor ao dinheiro. Então quando você se apega demais a ele, ele acaba ampliando aquilo que já tem dentro de você. Por exemplo, se você é uma pessoa boa e ganha muito dinheiro, você vai fazer mais bondades com o dinheiro. Se você doava, você vai doar mais. Agora, se você é uma pessoa que não doa e ganha muito, você não vai doar. O dinheiro só amplifica aquilo que você já é. Outra coisa que você precisa ter: qualidade de vida profissional. É importante que você tenha um bom trabalho, um trabalho onde ninguém fale mal de você, um trabalho onde você é um profissional naquilo que você faz. Você precisa ser perito, ter boas habilidades e ser uma pessoa capacitada naquilo que você faz. E também na área da saúde. É muito importante que você não tenha ansiedade, que você não vive falando de coisas negativas, coisas sobre doenças, sobre esses tipos de dificuldades. Isso tem a ver com louvor porque é o seu círculo de vida. É a maneira na qual você conduz a sua vida que as outras pessoas vão se espelhar em você. Então se você passa muito tempo falando sobre doença, sobre enfermidade, sobre dificuldade,
sobre problemas, essas pessoas vão se afastar de você. Então você precisa ter algum diferencial positivo das outras pessoas para que tudo dê certo na sua vida. Então, vamos então para o próximo passo, que é onde nós vamos, você precisa fazer isso, precisa fazer aquele outro, e inúmeras pessoas dando várias ordens para você. Como é que está a sua vida hoje? Você tem hábitos diários, você não tem? A vida de muitas pessoas está dessa maneira, uma tremenda bagunça. E muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer. Então nós precisamos ter calma, precisamos nos organizar, aprender a dizer não diante de algumas atividades, para que tudo na nossa vida seja de uma maneira de acordo com a presença de Deus. Uma vida onde a gente possa dizer: Deus, obrigado pela minha vida, pela tranquilidade, pelas bênçãos que o Senhor me deu, e que o Senhor possa todos os dias nos direcionar para que tenhamos uma vida melhor. Então vamos lá. Vamos falar então um pouco sobre os tipos de líderes. Nós já aprendemos um pouco sobre como deve ser a vida de uma pessoa que é líder de um louvor. E vamos falar um pouco sobre liderança. Nós temos 3 tipos de líderes. O primeiro é o autoritário. Você já deve conhecer. É aquele que ele chega mandando. Ele diz o que você tem que fazer. Ele diz que você precisa fazer aquilo, tira daquele jeito. Ele fala que você tem que tocar violão de uma certa maneira, que você tem que cantar daquele jeito, e se você gostou ou não gostou, o problema não é dele, o problema é seu. Então ele está sempre dando ordens. Ele é uma pessoa que ele tem uma grande dificuldade, porque o grupo não consegue crescer com ele. Porque as pessoas ficam com medo de conversar com ele, porque ele somente dá ordens, ele não pede opinião de ninguém, e é uma pessoa muito autoritária. O segundo que nós temos é o líder indeciso. O líder indeciso, ele nunca sabe para onde ele está indo. Ele não sabe se ele vai fazer o grupo crescer, se ele vai fazer o grupo diminuir, se ele vai tocar num evento. Tu pergunta que louvor nós vamos tocar hoje. Ele, eu nem pensei nisso. Que tal a gente fazer aquele outro? Aí chega em cima da hora, outra pessoa diz: não, vamos trocar de louvor, vamos fazer aquele outro. Ele troca de louvor. E de repente ele já não sabe que tom é, ele está sempre indeciso. Pergunta para ele o que ele quer nos próximos 2, 3 anos sobre o ministério de louvor, ele não sabe para onde está indo. E nós temos esses 2 líderes, né, que são o autoritário e o indeciso. E o terceiro tipo de líder que nós temos é o líder inspirador. Qual é a diferença? O líder inspirador, ele inspira o louvor a crescer. Ele inspira as pessoas a buscarem mais de Deus, buscar mais em oração, buscar mais no jejum, ir aos montes, orar. Eles sabem que tem algo a mais que Deus preparou para cada um deles. E o líder inspirador, ele consegue trazer isso de dentro de uma pessoa. Ele consegue fazer com que o Espírito Santo tenha aquele canal aberto para buscar mais em Deus, para ter mais conhecimento, para ter mais busca de Deus através da unção que Deus dá para ele. Então são os 3 tipos de líderes que nós temos hoje atuando. Temos mais, mas dentro do louvor são esses os que mais se aparentam hoje diante de algumas igrejas que a gente está assistindo, vendo e vendo o trabalho crescer. Agora eu faço uma pergunta. Você tem dificuldade para organizar um louvor? Você já teve dificuldade para conduzir eles? Porque um verdadeiro adorador, ele louva a Deus em todos os momentos, sejam quais forem as suas circunstâncias. Então a minha pergunta é, você tem dificuldade, você sabe para onde você está indo? A única maneira hoje de você organizar um louvor é você tendo metas definidas para um ano. Isso com datas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9, 26, portanto, corro não como quem não tem algo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Então, quais são as dificuldades hoje? Muitas vezes a gente tem problema com horários, com compromissos, os levitas chegam atrasados, às vezes 5 minutos antes de começar o culto, já entram pela porta correndo, não cumprimentam ninguém, não dão bênção para ninguém, e chegam lá em cima, montam o seu violão, montam o seu teclado, sobem para a bateria, pegam o microfone, saem passando e já querem sair abrindo o culto. E muitas vezes a gente não vê um momento de oração, e as pessoas analisam isso. Você não vê aquele momento de busca, e as pessoas muitas vezes começam a julgar. Pô, será que ele fez isso em casa? Porque ele chegou aqui e não fez. Não teve uma oração, não teve um momento, não teve comunhão com os irmãos. Então nós precisamos ter isso bem organizado para que não acabe não gerando uma bagunça, ou algo que não venha a ser de acordo com aquilo que nós pregamos. Então você precisa ter metas bem definidas. O que seriam as metas? Quais são os dias que você vai ter monte, os dias que terá oração, os dias que terá jejum, que estudos vocês vão fazer durante o ano, quais são os tipos de louvores, qual é o tema do ano.
Vocês vão buscar o Espírito Santo, vão ministrar sobre libertação? Qual é a área que vocês vão atuar durante esse ano? Então, é uma coisa que esclarece muito bem o louvor ter metas, e metas bem definidas. Agora, você já tentou montar um grupo de louvor e, de repente, começa a sair os levitas? Muitos ministérios de louvor têm enfrentado essa dificuldade. E, normalmente, por que isso acontece? A primeira é perda de foco. O grupo não sabe para onde está indo, as outras pessoas tentam ir para qualquer lugar. Então, elas começam a perder o foco naquele crescimento e vão para as outras áreas. Outra coisa que pode acontecer é namoro. Quando uma pessoa se apaixona, ela perde o foco daquilo que ela estava fazendo, e é muito mais importante para ela agora estar namorando, ou em casa pelo WhatsApp, pela rede social, conversando com o namorado ou com a namorada, e acaba não indo fazer seus compromissos. Ou, muitas vezes, não concorda com a visão da liderança. Porque às vezes você tem algumas pessoas dentro do seu grupo que louvam, mas querem louvar fora da congregação. Querem sair para as ruas, sair em alguns outros locais, em grandes eventos, ou em algum bairro, alguma localidade, e talvez você não queira, você que é ministro. Ou vice-versa, você está sempre tocando fora, mas essa pessoa quer ficar dentro da congregação. Então gera uma certa dificuldade. Mas onde é que está o erro? O erro está na liderança, que muitas vezes colocou uma pessoa que não era apta para aquilo ali, porque não soube selecionar muito bem. Porque na hora que se você tem um louvor congregacional dentro da sua igreja e ele não sai, você precisa escolher pessoas que gostam desse trabalho. Agora, se você tem um louvor na rua, você precisa escolher pessoas que gostam de estar fazendo atividades fora da igreja. Então é importante você ter essa visão para que não tenha nenhum erro. Então vamos lá. E quando ninguém te ouve, mesmo você sendo um líder? Essa dificuldade algumas pessoas enfrentam. Por quê? Muitas vezes o erro está sempre no líder. Por que as pessoas não ouvem? Não concordam com ele, não estão muito afim de ter regras. Então, olha só. O que acontece que muitas vezes muitos líderes falam e as pessoas não fazem o que ele fala? É bem simples. Porque ele fala para fazer algo que ele mesmo não faz. Então, as pessoas não fazem aquilo que você diz para elas fazer. As pessoas fazem aquilo que elas veem você fazer. Então, muitas vezes o líder ele acaba não tendo sucesso por não conseguir colocar em prática aquilo que ele diz que deve ser feito. Então, outro problema que a gente encontra no louvor é quando você ensaia todos os dias, porém ninguém te convida para louvar. A gente vê muitas vezes pessoas chegando nas igrejas e ela simplesmente chega, fica no último banquinho, fica intercedendo, orando a Deus, buscando sabedoria, esperando a hora em que alguém vai chamar ela para louvar. Algumas vezes acontece de chamarem, outras vezes não. Mas o que acontece? Existem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo, ele está em casa, ele busca Deus, ele escuta um louvor, ele se prepara, ele busca, e quando ele entra na igreja, ele olha para o louvor e diz assim: Deus, hoje eu vou louvar. Ele vai lá, conversa com o ministro de louvor e diz: olha, eu quero cantar um louvor hoje. Mesmo que o ministro do louvor diga: não, mas hoje nós não temos oportunidade, ele vai perguntar: por que não? E o ministro vai arrumar uma desculpa ou vai dizer a verdade, dizendo: olha, não pode por causa disso. Não, mas e se sobrar uma oportunidade, eu posso? Ele vai fazer o possível para colocar em prática aquilo que está no coração dele. Agora, o segundo tipo de pessoas que estão no louvor, mas eles não são ativos, ou por exemplo, eles não têm essa facilidade, que normalmente o que acontece? Eles ficam muito frustrados, porque ele se prepara, ele busca em Deus e fica esperando. Então ele entra na congregação, ele entra na igreja, e ele fica aguardando Deus tocar no coração do ministro. E isso causa muitas vezes uma ansiedade. E se essa ansiedade ela não é: será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Será que vão me chamar? E quando ela não é atendida, isso causa uma angústia, um sofrimento muito grande. Então essa pessoa ela se retrai: eu não vou tocar mais, eu não vou tirar mais, ninguém me chama para louvar mesmo. Então isso acaba chateando muitas vezes. E o que acontece? Você se sente desanimado, desanimada, e acaba não tendo aquela vontade mais de crescer dentro do seu ministério. Agora, e você, está se sentindo desanimado? Está se sentindo desanimado quanto ao louvor? O que você precisa fazer para mudar? Talvez você precise apenas fazer isso, ser mais ativo, dizer: não, eu vou fazer, eu vou buscar mais, eu vou melhorar, para que você tenha um ótimo resultado.
Agora, você canta, mas tem vergonha de cantar em frente aos irmãos da igreja? Sabe quantas vezes a gente vê pessoas que cantam muito bem, pegam um violão e estão numa casa, estão no aniversário e cantam super bem, mas quando chega na igreja ela tem dificuldade, ela tem vergonha de se apresentar para os irmãos, ela tem inibição, ou seja, ela durante a sua vida aconteceu alguma coisa que deixou ela envergonhada e faz com que ela não tenha coragem agora de conversar com as pessoas, falar em público e se expressar. Se você tem essa dificuldade, saiba que um curso de oratória ele é suficiente para que você perca o medo de falar em público. É muito importante. Se você não conhecer nenhum, eu posso passar, você entra em contato comigo e eu te dou maiores informações sobre isso. É muito simples. Agora, você quer melhorar, mas não consegue? Quantas vezes você já pensou em dar mais de si, buscar mais de Deus, levar a igreja a buscar mais da presença do Senhor, mas não conseguiu esse resultado? Então você precisa entender que você precisa ter um alvo. Por exemplo, imagine que você esteja num evento, imagine você, como nós temos aqui o evento do Fernandinho, imagine você tocando como o Anderson Freire faz. Olha só que legal. Será que tem para o seu ministério? Ou será que é uma visão mais pequena, uma visão média? Você precisa sonhar alto. Sonhe grande, porque para Deus não há limites. E para você, na sua vida, também não há limites. É importante que você busque cada vez mais da presença. Você está levando as pessoas a adorar a Deus, levar as pessoas a buscar mais da presença dEle. E Deus, Ele quer isso para a sua vida. Deus quer o melhor para você. Afinal de contas, você é filho de Deus. Então, assim nós entendemos mais ou menos qual é a visão de Deus para cada um de nós. E o que nós precisamos? A gente precisa entender que sempre que nós nos sentimos uma pessoa vitoriosa em Deus, nós aumentamos essa crença e nos comunicamos dessa maneira, como pessoas vitoriosas. E sempre quando nós pensamos novamente, nos comunicamos e geramos um pensamento de prosperidade, de bênção sobre a nossa vida. Então, é importante você entender que muitas vezes a gente vê, o dia que eu tiver lá em cima do púlpito, eu vou fazer coisas e vou ser uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais abençoada. E na verdade não é. Para que você esteja louvando a Deus com toda a integridade, com o coração aberto, você precisa ser isso dentro de você. Começar a fazer as coisas dessa maneira, para então você ser uma pessoa abençoada no louvor, uma pessoa com unção, uma pessoa que busca e tem sabedoria para estar sempre na presença de Deus. Então, eu quero deixar para você esse pequeno vídeo que nos ensina sobre uma pessoa que buscou muito da presença de Deus e que conseguiu uma vitória tremenda na sua vida. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim, eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida, chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam, e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram.
6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é um impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge está as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Vamos entender então. Quem tem chamado e quem não tem chamado para o louvor. Quem tem chamado é o primeiro da fila a participar da obra, dos ensaios, das reuniões constantes, dos planejamentos, das horas de oração, etc. Não importando as dificuldades, lutas e outros problemas que surjam durante o fazer dessa obra. Quem tem chamado, ele é uma pessoa que não precisa ser convocado. Independente de quantas vezes, pode ser várias vezes para as reuniões ou ensaios, pois ele é o primeiro a ir. Põe Jesus em primeiro lugar na sua vida, ainda que no dia do compromisso tenha as reais justificativas, contudo, ele as abandona para cumprir seu chamado. Agora, a falta de interesse, a falta de ensaios, uma falta de comprometimento, falta de interesse em aprimorar a sua voz, técnica, falta de interesse em participar de todas as reuniões do louvor, em dispensar tempo para os ensaios, para orar, só em grupos e ter um temor de saber que não faz uma obra relaxadamente, mas busca a santidade de Deus, realmente adora em espírito e em verdade quando atua num grupo de louvor, tudo isso é um resultado de pessoas que não têm um verdadeiro chamado, certo? É uma pessoa que não tem uma vocação para ser do ministério de louvor, embora goste dele, certo? Porque uma pessoa que gosta de estar no louvor, uma pessoa que está sempre lá, mas ela não é interessada, ela falta dos ensaios muitas vezes, ela não tem compromisso, não tem tanto interesse em melhorar, ela participa, mas não de todas as reuniões do louvor e tudo mais. Ela é uma pessoa que gosta de estar lá, mas ela não tem um chamado. Uma pessoa que tem um chamado, ela quer estar lá sempre, buscando mais de Deus, buscando mais e aprendendo cada vez mais. Então, a gente sabe da diferença de uma pessoa sem o Espírito Santo. Ela está sempre insatisfeita, sempre em angústia, frustrações, tristeza. Ela procrastina, ela deixa sempre para amanhã aquilo que ela deveria fazer hoje. Se coloca como vítima, não tirei louvor porque eu não consigo, porque não dá, porque sei lá, porque teve visita lá em casa, arruma um monte de desculpa e se auto-sabota. Ela não tenta buscar melhorar e muitas vezes quando vai fazer as coisas certas acaba fazendo errado. Agora, uma pessoa que tem Deus, tem o Espírito Santo no coração, você vai ver nos ensaios, ela está sempre alegre, ela realiza as coisas, ela tem fé, tem esperança,
tem amor pelas pessoas, tem uma atitude que é diferente daqueles que não amam a Deus e tem realização. Ela busca, ela realiza na vida dela cada vez mais. Então, assim nós entendemos um pouco sobre o ministério de louvor, como é a liderança e tudo mais. Então eu vou deixar um vídeo para você no final, para que você possa assistir. Medite nesse vídeo. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Se você está com dificuldade no seu ministério de louvor, entre em contato comigo. Eu posso usar ferramentas de coach, onde você vai ter melhor qualidade, melhores resultados, performance, foco e uma estratégia dentro do seu ministério. O importante é você realizar aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer. E nós temos ferramentas ótimas para que você consiga alcançar o seu nível máximo. Quero deixar um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, gostou desse estudo, curta, deixa sua curtida aqui embaixo, deixa seu comentário, para que eu possa estar fazendo mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo, para que eu possa ajudar e auxiliar você dentro do seu ministério. Quero deixar um forte abraço. Qualquer dúvida, entre em contato, tem o meu número, tem meus e-mails, as informações. E quero deixar a paz do Senhor para você, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, e que nessa caminhada todos nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.